O justo sofre e o homem espiritual pode ser atingido quando sofremos ataques no mundo físico? E o que fazer para manter o nosso homem interior renovado e assim vencermos os desafios da vida? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje no seu programa Por Dentro da EBD. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Por Dentro da EBD. Esse que vos fala é evangelista Fernandes Silva, professor da Escola Bíblica Dominical e seu amigo. Essa semana nós vamos estudar a lição de número 10, cujo título é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Nesta lição nós estaremos falando sobre o homem exterior e o sofrimento. Vamos estar falando também da renovação espiritual, uma necessidade de todo salvo, e ao mesmo tempo os desafios desse tempo moderno perante o relativismo e os falsos ensinamentos que aí estão e como devemos nós estar então preparados para enfrentar os desafios desse tempo presente. A lição é maravilhosa, promete muito, e eu quero te convidar a vir comigo. Juntos vamos aprender da palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos estar fazendo uma oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, para que Ele assim conduza a aula de hoje e nos abençoe, liberando da sua graça, da sua bênção, da sua unção. Então, que nesse momento você ore junto comigo. É momento de oração, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de estar na tua presença para mais uma escola bíblica dominical. Te pedimos, ó eterno Deus, toma a direção, abençoa a aula de hoje, libera da tua bênção, se faça presente, Senhor, nos guiando em toda a verdade. Seja conosco, Espírito Santo, nos dando clareza no nosso entendimento, luz, para que assim possamos compreender a altura, largura e profundidade, Senhor, da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te louvamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos iniciar a nossa lição dessa semana. Vem comigo, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Lição de número 10. Essa lição será apresentada no próximo domingo, dia 3 de setembro de 2023. O título da lição é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Aí nós temos o quadro geral da nossa lição dessa semana. A lição 10, a renovação cotidiana do homem interior. E no primeiro tópico nós vamos estudar o sofrimento exterior, a experiência de Paulo, o exemplo do apóstolo e a esperança do crente. No tópico 2, nós vamos estar estudando no primeiro ponto o fortalecimento diário, no segundo o eterno peso de glória e no terceiro a visão da eternidade. No terceiro tópico da lição, nós vamos estudar os desafios de hoje. Primeiro, na cultura secularista, segundo, relativismo doutrinário e terceiro, batalha espiritual. E já entramos no texto áureo da nossa lição. E o texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. A verdade prática nós vamos encontrar registrada. A verdade prática, ela diz o seguinte: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura diária, que você pode estar vendo durante a semana em casa, ela está sendo apresentada aí na tela, e a leitura bíblica em classe, ela se encontra registrada em 2 Coríntios 4:11 ao 18. Que nós passaremos a ler neste momento. E assim nós,
que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. A introdução da nossa lição, ela diz: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Romanos 8, 22, 23. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. 2 Coríntios 4,16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. 2 Coríntios 5, 2, 4. Nessa lição veremos o sofrimento do homem exterior e o fortalecimento do homem interior, e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Palavra-chave da lição: renovação. Aqui nós temos um pequeno quadro, visto que nós vamos usar um termo usado nas outras lições, mas mais fortemente endossado na lição passada. Nós vamos estar falando de homem interior e homem exterior. Nós vimos na lição passada que o homem exterior é o homem físico, que está ligado ao corpo, é o homem que faz uso dos sentidos, enquanto que o homem interior é o homem composto por alma e espírito, é o homem espiritual. Nós vimos isso muito bem definido na lição passada. A alma sendo sede de emoções, vontade, o espírito, a consciência, a razão. Então é isso que nós vamos estar estudando essa semana. Essa lição de número 10, no seu primeiro tópico, ela traz esses subtópicos ou pontos. O primeiro tópico é o sofrimento exterior. No primeiro ponto, nós vamos estudar a experiência de Paulo. No segundo ponto, nós estudaremos o exemplo de Paulo. E no terceiro, a esperança do crente. Já entrando aí no sofrimento exterior, é interessante você acompanhar pela lição. Você que tem lição, pode estar acompanhando então aí pela lição. Veja o que aqui diz o comentário. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. É o que diz em 2 Coríntios 1:8. Ainda podemos ler menções do apóstolo às prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez, conforme 2 Coríntios 11, do 23
ao 27. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Segundo Timóteo 3,12. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro, segundo aos Coríntios 4, 6, 7. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis, segundo aos Coríntios 7, 5. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. Por causa da cruz. É interessante quando nós analisamos nesse texto, aqui já do início do nosso comentário, quando o pastor Douglas, comentando, ele fala sobre a experiência de Paulo. E todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo, tanto de um homem de Deus que, por meio dele, o evangelho se expandiu no seu tempo, chegando até nós, como também ele é um exemplo de lutas e perseguições por causa do evangelho. Sempre existe um questionamento: pode o justo sofrer? Porque a ideia do evangelho triunfalista, a ideia da confissão positiva e da teologia da prosperidade, é que o justo não sofre. Acredito que você já ouviu frases, né, de algumas igrejas que diz: venha para Jesus e deixe de sofrer. Então a ideia é que evangelho é deixar de sofrer, é não sofrer. E diga-se de passagem, a confissão positiva e o triunfalismo prega que quando alguém não muda de vida e não deixa de sofrer, tem algum problema de fé aí. Essa pessoa não chegou ao nível de fé que pode mudar a sua história, a sua vida. E, na verdade, esse evangelho da confissão positiva, do triunfalismo, vai de contra a palavra de Deus, porque nós notamos desde o Antigo Testamento que o sofrimento faz parte da vida humana. O sofrimento, na verdade, ele veio em consequência do pecado de Adão. Quando nós olhamos, por exemplo, na palavra de Deus, depois que Adão pecou lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, no capítulo 3, tem um texto interessante, né, no capítulo 3, quando Adão e Eva, eles pecam. É interessante que quando Deus ele vai dar a sentença, né, do pecado de cada um, veja que os versículos 14 em diante, Gênesis 3, do 14 em diante, Deus declarou, na verdade, Deus começa a declarar primeiro ao homem, já no versículo 12, Deus perguntou ao homem, né, porque ele estava nu, e aí ele vai dizer que foi a mulher, e aí Deus diz no 13, perguntou à mulher, por que você fez isso? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E aí é interessante que depois que cada um vai jogando a sua culpa, né, se desculpando pelo erro, Deus então determina a sentença de cada um. A sentença de cada um. E aí o que nós observamos nesse texto é que o sofrimento ele vem em consequência do pecado original. O sofrimento vem em consequência do pecado de Adão. Veja o que Deus determina para Adão como consequência do pecado. Gênesis 3 e 17 diz assim: o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Note bem essa expressão, com sofrimento.
Ou seja, Deus está sentenciando a raça humana ao sofrimento. A partir daquele momento, a partir daquele momento, o sofrimento passa a fazer parte da história humana. O sofrimento passa a fazer parte da nossa história. Então é comum o sofrimento, independente da camada social, independente da raça, independente da religião, o ser humano sofre. O ser humano sofre. E tanto sofre o ímpio, né, que não tem Deus, como também o justo, que conhece a Deus, ele também acaba sofrendo porque está debaixo, né, dessa herança aí adâmica, dessa herança de Adão. Então, o homem sofre dos mais diversos tipos de sofrimento, né? Desde o sofrimento ali no caso que Deus estava se referindo, era a terra que deixaria de ser tão produtiva, o homem teria que agora lavrar a terra com mais intensidade, porque até a natureza foi afetada pelo pecado. Então, nós podemos observar aqui que a terra ela se torna escassa. O próprio texto diz que a terra foi amaldiçoada, né, por causa do pecado. Então, o sofrimento vem da frustração de plantar e não colher, de uma semente não vingar, desde os problemas que aconteceram no âmbito familiar. A gente viu desajustes familiares dentro da família de Adão, um irmão se levantando contra outro, um homicídio acontecendo dentro da família. Então são sofrimentos que vão fazer parte da história humana, vão fazer parte da história humana. Então o justo também sofre, o ser humano também sofre. É isso que a lição ela vai estar então nos explicando, o sofrimento exterior. Então, esse homem exterior, a nossa carne, com certeza vai estar enfrentando sofrimentos. E Paulo, ele tem então experiências, né? O próprio texto aí fala das adversidades que o apóstolo Paulo sofreu, e Paulo sofreu muito. Os textos aí que foram apresentados nos mostra Paulo então falando, né, do que ele enfrentou, do que ele sofreu. Em 2 Coríntios 1:8, ele diz que sofreu ao ponto de perder as esperanças da sua vida, ou seja, achou que ia morrer, sentiu as ânsias da morte. Então, o texto ainda fala de perseguição, fadiga, fome, frio, nudez. Paulo ele sofre uma série de coisas, né? Ele mesmo relata isso lá em 2 Coríntios 11, do 23 até o 27, uma série de coisas que Paulo enfrentou, e nesse texto de 2 Coríntios 11, do 23 ao 27, Paulo ele está falando sobre, ele está aqui lutando para defender o seu apostolado, visto que ele também é apóstolo, mas muitos não o consideram como tal, e ele vai falar então de tudo que sofreu pela obra de Deus, pelo testemunho de Cristo. Então, tudo que ele enfrentou, confirmando assim o seu apostolado de Paulo. Então, é interessante observar isso. Capítulo 11 de 2 Coríntios, do versículo 23 até o versículo 27, Paulo fala uma série de coisas que viveu, que enfrentou. Vou colocar aí na tela para você poder me acompanhar nessa leitura. Veja aí o texto na tela, e Paulo ele diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Aí ele vai prosseguir. Recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra,
enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Ele ainda vai dizer: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Veja aí uma série de coisas que Paulo passou. Uma série de coisas que não comprovam em hipótese nenhuma a teoria ou a teologia da prosperidade e do triunfalismo. Muito pelo contrário. Para Paulo não foi como alguém canta aí que só vitória. Não. Paulo não foi só vitória, não. Paulo foi, na verdade, luta, dificuldade, perseguição. Então, a experiência de Paulo nos mostra isso. E é interessante que o que Paulo viveu, o que ele enfrentou, nos mostra que é o caminho do cristão. O caminho que conduz ao céu, ele não é um caminho florido. O próprio Jesus, ele disse que o caminho é estreito e a porta é apertada. Então, fala das dificuldades que nós enfrentamos nessa vida com relação ao nosso homem exterior, o nosso corpo. Estamos em constante sofrimento. Tem um texto lá de João 15 e 20, que eu acho interessante, esse texto de João 15 e 20, onde fala de maneira clara algo interessante. Eu vou procurar aqui esse texto rapidinho, para a gente poder ver. Ó, João 15 e 20. João 15 e versículo 20. Está escrito bem assim: lembre-se das palavras que lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Ou seja, o próprio Jesus sofreu e se deu como modelo, se deu como exemplo. E a gente sabe o quanto Jesus sofreu. Então tem vários exemplos na Bíblia de justos sofrendo. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente encontra Jó, o sofrimento de Jó. E é interessante que o sofrimento de Jó foi um sofrimento pedagógico. Deus queria ensinar alguma coisa para Jó. E o sofrimento na vida do crente, na vida do salvo, ele pode ter também esse caráter pedagógico. Deus pode estar querendo nos ensinar alguma coisa. E são felizes aqueles que passam pelo sofrimento e aprendem com Deus, aprendem com o sofrimento. Ruins são aqueles que sempre estão passando por adversidade e não aprendem nada. Então, que nós possamos extrair do sofrimento alguma coisa que Deus quer nos ensinar. Então, nós encontramos isso na vida de Paulo, que serviu para crescimento, e é interessante que o texto vai falar, Paulo vai, o texto aqui, o comentarista da lição, vai falar do texto lá de 2 Coríntios 4, 6 e 7, que diz que a riqueza do evangelho está guardada em vaso de barro, em vaso de barro. Então, na verdade, é a fragilidade do barro, mas guardando uma grande riqueza, que é o evangelho, é a presença de Deus no nosso homem interior. E a diferença está aí, entre o ímpio sofrendo e o justo sofrendo. O ímpio sofre, se desespera, se suicida, se descabela, faz o que não deveria fazer, muitas das vezes entra em choque, entra em parafuso, é consumido pela ansiedade, mas o crente não. O crente tem paz interior, o crente tem tranquilidade na sua alma, porque temos esse tesouro. O vaso é de barro, na verdade, frágil, sujeito às adversidades, mas tem um tesouro guardado lá, que é a presença de Deus no nosso homem interior. Então, esse ponto aí, acredito que está claro para você. Vamos prosseguir aí a nossa lição. O segundo ponto desse tópico aí fala o exemplo de Paulo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. 2 Timóteo 4,7 é aquele texto que você conhece, clássico,
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Hebreus 10:39. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Segundo os Coríntios 1, 9 e 10, Filipenses 4, 12 e 13. Esse texto de Filipenses 4, 12 e 13 é onde Paulo ele diz: eu sei viver em todas as situações. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, no exemplo de Paulo, nós aprendemos algo interessante. Deus nos quer ver experimentados ou experientes. E, na verdade, só adquire experiência aqueles que passaram por situações difíceis, Porque o próprio texto lá de Romanos 5, nos mostra o caminho para se adquirir experiência. O caminho para se adquirir experiência. Você percebe que o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Romanos, ele fala justamente desse caminho que leva até a experiência e que nós precisamos, na verdade, entender que o sofrimento está justamente nesse caminho, que o sofrimento vai produzir experiência. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4. Isso aí é bem claro. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então veja aí que tem um caminho aí, né? Tribulação produz o quê? As tribulações produz paciência. Aí a paciência produz a experiência e a experiência esperança. Então é pedagógico o sofrimento. É isso que a lição está apresentando aí para nós. Então é isso que nós notamos no exemplo de Paulo, né? No exemplo de Paulo. Paulo ele foi forjado, na verdade, forjado para o que ele fez através do sofrimento. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino, segundo os Coríntios 2:4, 4:11, 12, 10 e 10. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus, segundo os Coríntios 1:12 ao 14, 4, 11, 12, 15. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos. Por isso que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e é interessante que essa expressão corromper aqui não tem nada a ver com a corrupção que nós vimos principalmente aí no ambiente político. Não é esse tipo de corrupção. Ele está falando aqui de degeneração, degradação. Ele está falando do processo natural da vida, do processo de morte, que a biologia diz que o homem nasce morrendo, porque todo dia nós temos células se desfazendo, nós estamos perdendo, então aí perdendo cálcio, nós estamos perdendo neurônios, nós estamos perdendo a vida. Então a cada dia nós estamos em um processo de morte e isso é chamado corrupção. Então ainda que o homem exterior se desgaste, envelheça e caminhe para a morte, o texto diz que o interior, né, o homem espiritual, contudo, deve se renovar todo dia. Então, todo dia nós estamos perdendo alguns atributos físicos, né, com o avanço da idade, com o passar do tempo, e, no entanto, interiormente, é isso que o texto diz, nós devemos nos renovar. Nós devemos nos renovar. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua acerca disso. Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, o texto aí é bem claro
e nós precisamos ter consciência disso. Então esse aí é o exemplo de Paulo, né, deixado para nós. Prosseguindo a lição. A esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus são assim apresentadas. A. Atribulados, mas não angustiados, é o que vai dizer em 2 Coríntios 4:8 em diante. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. B. Perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios 4:8b. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. C. Perseguidos, mas não desamparados. 2 Coríntios 4:9a. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. D. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:9b. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre prevê um meio de escape. 1 Coríntios 10:13. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. 2 Coríntios 4:14. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Então, embora passemos por toda essa série aí, né, de tribulações, que o apóstolo Paulo vai detalhar isso de maneira minuciosa nesse texto que nós aqui trouxemos, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8. No entanto, interiormente acontece o inverso. O interior ele vai se renovando. E é interessante que nesse contraponto aqui que Paulo faz, o crente pode até ser atribulado, mas não angustiado. E esse angustiado aqui significa dominado pela angústia. Porque tem situações que o crente pode se angustiar, né, de alguma forma, por uma tristeza que teve, um abatimento, de uma frustração, de um problema, de uma luta que muitas das vezes, como ser humano, nós podemos nos sentir menor do que o problema que tem para ser resolvido e gera-se angústia. Só que aqui o termo está falando daquele que é dominado pela angústia. O crente não, o crente é dominado pelo Espírito. Nós podemos sentir uma tristeza, podemos sentir angústia, tá? Mas não somos dominados pela angústia. E é interessante que aqui o texto ainda fala de perplexos. Isso fala de perplexidade aqui, a admiração extrema. E tem coisas, irmãos, que a gente fica tão admirado de como aquilo é grande para a gente resolver, como aquele problema, aquela dificuldade é maior do que nós, que nos deixa realmente perplexos, nos deixa muitas das vezes sem ação. Mas não desanimamos, porque nós deixamos de olhar para aquilo, para aquele gigante que está diante de nós, para olhar para Deus, que é maior do que aquele problema. Perseguidos, mas não desamparados. Então a perseguição é comum na vida do crente. O que a gente precisa entender e aprender é que venha perseguição, mas que a causa da perseguição não seja um erro que eu cometi, uma palavra que eu disse, alguma coisa que nós fizemos, tá? Que a perseguição ela seja pela causa de Cristo, pela causa de Cristo. Eu acho interessante que John Bunyan, que é o escritor do livro O Peregrino, Uma Jornada para o Céu, ele conta naquela revelação, né, que Deus deu para ele enquanto dormia, enquanto tirava um cochilo. Deus mostrou o caminho para o céu, a trajetória do cristão indo para a cidade santa, para a terra prometida. E existia uma série de sofrimentos que ele deveria enfrentar, né? Enfrentar de maneira metafórica, Deus revelando para ele na caminhada. Então fala para nós da nossa caminhada que ela não é fácil. E diga-se de passagem, as dificuldades só vão servir para mostrar que a gente está no lugar certo, que estamos na direção certa, estamos caminhando para o céu. Mas prosseguindo aí a lição,
veja que o texto, ele diz, Deus sempre provê o meio de escape. Diz assim, mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê o meio de escape. 1 Coríntios 10, 13. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança. A esperança do crente, ela não é uma esperança ligada às coisas daqui. Tudo bem que como cidadãos da terra, como, na verdade, cidadãos aqui, né, cumpridores de deveres, pagadores de impostos, nós temos sim esperança de mudança no nosso país. Mas a nossa maior esperança, que é chamada de bem-aventurada esperança, é o retorno de Cristo e a mudança de todo esse sistema. É a vida eterna, é isso que nós aguardamos de verdade. Prosseguindo aí, a sinopse do primeiro tópico, o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir o seu exemplo. Tópico 2 da lição, a renovação interior. Nesse tópico nós vamos ver o fortalecimento diário, o eterno peso de glória e a visão da eternidade. O fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. João 14, 16 e 17. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, 16. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. 1 Coríntios 7, 5, Efésios 5, 18, Hebreus 12, 14, 28. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. É interessante analisar esse fortalecimento diário. Esse fortalecimento diário que o pastor Douglas Batista ele comenta aqui, ele é uma necessidade. O fortalecimento diário é uma necessidade porque é esse fortalecimento do homem interior que vai nos garantir vitória nas adversidades da vida, nas lutas da vida, no sofrimento que é comum a todos. Precisamos fortalecer o nosso homem interior. É bem verdade que existem textos, por exemplo, Jesus ele disse que devemos vigiar porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E é interessante que, em se tratando de espírito preparado, não se deve confundir aqui com a necessidade que temos de nos fortalecer espiritualmente. Nós precisamos buscar a renovação de Deus, praticar exercícios espirituais, porque assim como o nosso físico precisa de exercícios, atividades físicas, uma alimentação regular, para poder se manter forte e saudável, assim também o nosso homem interior, o nosso homem espiritual,
ele precisa ser exercitado. E é isso que está bem claro aqui. Veja que, apesar de termos a pessoa do Espírito Santo morando dentro de nós, que isso já faz toda uma diferença com relação ao ímpio, que sofre só, sem uma ajuda interior, né, sem uma força que vem de dentro para vencer as dificuldades e até para discernir o porquê do sofrimento. Nós temos a pessoa do Espírito Santo, que é o nosso consolador, que nos traz consolação e que ao mesmo tempo traz fortalecimento. Todavia, nós precisamos trabalhar em conjunto com o Espírito Santo, atividades espirituais, exercícios espirituais. Veja que o autor, ele diz bem assim, ó, isso é a operação do Espírito Santo que qualifica o salvo a desfalecer, não desfalecer, do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas. Disciplinas espirituais práticas. E quais são as disciplinas espirituais práticas? É a oração, é a meditação, é o jejum, é o congregar, porque também no congregar vão estar a prática tanto da oração, como também vai estar a prática da comunhão, né, que é a partilha da fé. Então, tudo isso disciplina espiritual. Esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum, temor a Deus. Temor a Deus. Então, são as práticas aqui da disciplina espiritual para poder manter esse homem espiritual renovado. E diga-se de passagem, não existe queda, né, no sentido espiritual, alguém que errou ou que caiu espiritualmente, que se distanciou de Deus, que seja algo instantâneo. Geralmente a queda só sinaliza alguma coisa que já vinha acontecendo. Então é alguém que deixou de se renovar, é alguém que deixou de se fortalecer, que deixou de buscar na fonte, que por algum motivo não fortaleceu a sua vida espiritual. E aí não resistiu então à tentação, à insinuação do diabo e caiu. É interessante observar isso. Exercícios espirituais são importantes para o nosso fortalecimento diário. E lembre que a lição ela fala justamente do cotidiano, a renovação cotidiana, ou seja, diária, né? Todo dia tem que estar buscando a graça diária, a graça daquele dia, a renovação daquele dia. Então é isso aí que esse ponto aí está trazendo para nós, né? O ponto de número 1 desse segundo tópico, o fortalecimento diário. E aí já passando para o segundo ponto, né, desse capítulo 2, o segundo ponto então, ele diz assim, ó, o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, segundo Coríntios 4,17. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso de glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir. Filipenses 3, 13 e 14. Esse texto de Filipenses 3, 13 e 14, Paulo disse: eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, eu vou esquecendo o que tem que ficar para trás, vou deixando para trás, e avanço para o que está diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, falando do seu sofrimento, ele diz que isso é trampolim, né? É um meio de impulsioná-lo para o que está na frente. Ele vai deixando aquilo ali para trás, né? O que lhe traz dor, lhe traz sofrimento, e ele vai avançando para frente. O que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações,
Jó 45, 42, 5, Salmo 119, 67. Jó 42, 5 e Salmos 119, 67. Esse texto de Jó 42 e 5, ele é interessante. Vou encontrar aqui rapidinho e a gente lê. Muito bem, Jó 42 e o 5 diz: ouvi com meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Então, falando de uma experiência, né, que Jó ele adquiriu. Uma experiência que ele adquiriu. E é interessante que essa expressão aqui também fala do melhor de Deus que sempre está lá na frente. Sempre está lá na frente. E só recebe o melhor de Deus, o contemplar com os olhos o que Deus é e o que ele tem para fazer, aqueles que conseguem vencer a tribulação e entendem que não se compara. As aflições desse tempo presente que a gente vive aqui não se compara com o que Deus tem reservado para nós, com aquilo que Deus ele tem como peso de glória excelente, né, como o próprio texto diz. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Portanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Com a glória do porvir. É interessante, quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma adversidade, a gente sempre acha que aquilo ali é tão grande e temos a ideia também de que o nosso sofrimento é maior do que o de alguém. Alguém está sofrendo menos ou não está sofrendo nada e nós é que estamos sofrendo. Então vem essa ideia aí, quando na verdade se tira o foco de que tem algo melhor depois desse sofrimento. E o melhor de tudo é que o sofrimento está nos preparando para a glória eterna, nos preparando para o céu, nos preparando para o encontro com Deus. É por isso que Paulo ele vai dizer que as aflições desse tempo presente, e veja que Paulo ele diz que as aflições elas são passageiras, tá? Elas são passageiras, enquanto a glória que haverá de ser revelada em nós, ela é eterna. Ela é eterna. Então não se compara uma coisa com a outra. As aflições, elas são passageiras, temporárias, pequenas, tá? Comparado ao grande peso de glória que Deus reservou para a nossa vida, preparou para nós. Então é isso que a gente observa. Voltando aí para a lição. A visão da eternidade. Então o crente ele não pode perder a sua visão com relação à eternidade. A eternidade. O comentário ele diz: é fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura. Então o cristão não pode perder essa consciência, tá? Da vida vindoura. O cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque o que se vê são temporais e as que se não veem são eternas. É o que diz 2 Coríntios 4,18. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Conforme Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento do que não se vê, certeza do que se espera. Então, é se apoiar em uma confiança, tá? Para a eternidade, Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. É interessante que nós precisamos estar ligados na eternidade. Quando se trata de ligados na eternidade,
É interessante analisar que, embora somos cidadãos aqui da terra, né, patriotas, estamos aqui ligados à nossa pátria, ao Brasil, e temos as responsabilidades de cidadão, mas nós precisamos viver, né, nessa dupla identidade, porque o cristão tem duas identidades, tem a identidade terrena e a identidade celestial, e ele tem compromisso com essas duas identidades, e nós precisamos viver em função do futuro, em função da eternidade. O grande homem de Deus, líder de várias cruzadas, escritor, o Jonathan Edwards, ele tinha uma frase que dizia: grava a eternidade nos meus olhos. Ou seja, ele queria dizer assim, que eu possa olhar com a visão da eternidade e que essa seja também a nossa visão, sabe? Que tudo que venhamos fazer, que tudo que venhamos dizer, que tudo que venhamos, de alguma forma, nos comprometer nesta vida, nós possamos pensar no âmbito da eternidade. Porque existe, na verdade, uma ligação com a eternidade, com a eternidade. E a Bíblia diz que tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Então, que nós possamos pensar nisso, possamos pensar com essa visão da eternidade, a visão da eternidade. E sempre pensando nas coisas de cima, porque o próprio Jesus ele disse: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma, perder a sua eternidade segura com Deus. Então é de se pensar nisso aí. Voltando aí para a nossa lição, o nosso comentário da nossa lição. Aí nós fechamos o tópico de número 3 desse capítulo aí. Aliás, fechamos o ponto 3 desse tópico de número 2. A sinopse 2, ela diz assim: precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, mas nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Então temos essa ajuda aí, tá, do Espírito Santo. Agora nós precisamos nos fortalecer. E aí entra os exercícios espirituais. Que você possa entender, todo dia você precisa se renovar espiritualmente, e para que esse renovo aconteça, além do Espírito Santo que já habita em você, você precisa buscar esse renovo constantemente, exercitando a sua fé através de exercícios espirituais, a leitura da palavra, a oração, o jejum, a santificação, a vida com Deus, e desse jeito você vai vencer as dificuldades da vida. E aí, o último tópico da nossa lição, os desafios de hoje, os desafios desse tempo presente. Cultura secularista, o 2 vamos ver relativismo doutrinário, e o 3 batalha espiritual. São os nossos desafios de hoje. Cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes, conforme Apocalipse 17:5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. O advento do mal. Esse texto aí de Ezequiel 22:30 é aquele texto que Deus diz que procurou um homem que estivesse tapando os muros e na brecha para que pudesse estar intercedendo, e não encontrou. Não encontrou. Então é interessante analisar isso. E nesse tempo moderno, nessa cultura secularista, tá? Porque o secularismo fala
justamente desse apego ao mundo moderno, nós estamos observando aí, né, o espírito do anticristo, como nós estudamos na lição desde a primeira lição, o espírito da Babilônia, né, através do secularismo, trazendo a distorção da fé, trazendo a desconstrução dos valores. Nós estudamos aí desde a primeira lição, né? Desconstrução de valores de família, desconstrução de valores de moral, de ética, desconstrução de valores sexuais. Então, desconstrução de valores que nós cristãos temos como absolutos, porque são valores pautados na palavra de Deus. E nós outros aqui, cristãos, é a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, que é a visão judaico-cristã e bíblica, a visão bíblica judaico-cristã, e que infelizmente está sendo deturpada, está sendo desconstruída e perseguida a todo preço e a todo custo, através da cultura secularista. Mas o crente precisa, na verdade, tomar posição, e a posição do crente, amados, ela deve ser a posição, na verdade, de ir na contramão, de ir de contra a correnteza. Nós não podemos jamais apoiar o que Deus não apoia, aprovar o que Deus reprova. Não dá. O crente precisa ir na contramão, o crente precisa, mesmo a custo, né, de sofrimento, a custo de perseguição, nós precisamos defender, como disse Judas, a fé que uma vez foi dada aos santos. Então é interessante se pensar nisso. Prosseguindo aí a nossa lição, o segundo ponto desse último tópico, fala do relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. 2 Timóteo 4,3. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, para o cristão não existe relativismo. Não, nós somos cristãos e os nossos valores, eles são absolutos. Eles não são relativos, eles não são negociáveis. Então, é isso que nós cremos e é isso que nós estamos dispostos a defender. E por último aí, encerrando a nossa lição, batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual. Nesse mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno, conforme 2 Coríntios 4,4 e 1 João 5,19. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem, Gênesis 3,13, 2 Coríntios 11,3, e é com essa mesma arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas nesse mundo, Apocalipse 12,9. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus, Efésios 2,2. Por isso a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios, Efésios 6,12. De sorte que o crente renovado
de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, você percebe aí, né, nesse cenário aqui, que a lição nos apresenta, falando de batalha espiritual. E a gente sabe que existe uma batalha em curso, uma batalha aí em curso, que por mais que se ignore, ainda que o homem, a mulher, a pessoa queira ignorar, mas nós estamos em guerra, nós estamos batalha, em uma batalha. E nessa batalha que nós estamos, nós precisamos entender que Deus, ele nos deu armas para nós batalharmos. E nós precisamos entender a natureza dessa batalha. É uma batalha espiritual. Não é num campo físico. Não é no campo físico. Veja que Paulo vai dizer aos Efésios que não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue. E ele define isso muito bem, dizendo que é contra principados, potestades, dominações, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestes. Definindo então que a nossa guerra, a nossa batalha, ela é num âmbito espiritual, na esfera, na dimensão espiritual. E por ser uma guerra espiritual, devemos usar armas espirituais. Armas espirituais. E tem um texto interessante da palavra de Deus que eu quero ler para você. Eu quero trazer e eu quero ler junto com você, que é de 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Eu acho interessante esse texto, porque nos mostra realmente o âmbito dessa batalha. 10 de 2 Coríntios, versículos 4 e 5. Versículos 10, 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E no 5, Paulo vai falar então quais são essas fortalezas. Veja que ele diz assim, ó: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento da verdade, levando tudo cativo, todo entendimento à obediência de Cristo. A Bíblia Viva, ela diz assim, ó, os versículos 4 e 5 da Bíblia Viva diz: uso poderosas armas de Deus, que não são feitas por homens, para derrubar as fortalezas do diabo. Essas armas, veja, essas armas podem derrubar todo o argumento arrogante contra Deus e toda muralha que possa ser erguida para impedir homens de encontrá-lo. Então veja aí quais são, na verdade, as fortalezas que o diabo ele levanta. O texto aqui é bem claro, está se referindo às fortalezas ideológicas. Ideológicas. Nós falamos na lição passada, trouxemos aqui explicando o que é uma ideologia, que é a ciência dos pensamentos. E é uma desconstrução da realidade. Então, a ideologia ela não tem apoio filosófico, científico, cultural. Não, muito pelo contrário, ela vai só de uma ideia, de uma ideia. E, infelizmente, os ideólogos, tá, que trazem essas ideologias, distorcem realidades, até mesmo realidades científicas, como nós vimos desde o transgênero, né, nós vimos essa questão aí da desconstrução de realidades através de ideologia. Então, essa desconstrução de realidades científicas, realidades bíblicas, são fortalezas que o diabo tem levantado e que, infelizmente, a gente percebe
que são armas que o diabo tem usado com muito poder e com muita eficácia. Porque no mundo moderno, nos dias odiernos, nessa presente era, isso passa de maneira despercebida aí através dos jornais, através dos meios de comunicação, das redes sociais, da internet, dos filmes, dos programas de entretenimento, né? Essas ideologias, essa desconstrução de realidades vai sendo lançada e colocada diante de nós e a gente vai absorvendo, muitas das vezes de maneira sublimática, muitas das vezes sem perceber que está recebendo esse conteúdo, que está recebendo essa distorção da realidade. São fortalezas do diabo sendo levantadas. Fortalezas do diabo sendo levantadas. Mas veja que a Bíblia diz que nós temos armas e as nossas armas elas são poderosas para destruir essas fortalezas. E a arma da palavra de Deus, né, a palavra de Deus ela é espada do Espírito, então nos dá essa possibilidade de combater usando essa arma para destruir as fortalezas. A palavra de Deus também ela é martelo, e o martelo ele quebra, ele serve para quebrar, para destruir. Então, como cristãos, nós precisamos usar a palavra de Deus. Nós precisamos combater o bom combate, como Paulo fez, e o bom combate é o combate da fé. Usar a palavra de Deus, na verdade, como arma. Pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como o escritor aos Hebreus disse, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela vai justamente de encontro a esse homem perdido, né, esse homem iludido com as ideologias e pode trazer luz no meio dessas trevas. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor. E essa é a verdadeira batalha espiritual, a batalha espiritual. É claro que o diabo ele tem várias formas de investir e investe em todas as áreas, mas o foco dele é a salvação. O foco dele é a vida espiritual, é a vida com Deus. Ele é, na verdade, ladrão e ele quer roubar a coroa, né? A Bíblia nos mostra isso e a coroa que nós temos recebido de Deus é a nossa salvação. Então, que possamos pelejar, guerrear, batalhar nessa batalha espiritual, tá? Fortalecendo o nosso conhecimento. Então, sempre que você puder, se expõe a palavra de Deus, escola bíblica dominical, culto de doutrina, faça também o seu estudo particular, né, como o povo de Bereia fazia. Então, não se alimente só pelas mãos de alguém, mas crie o hábito, o costume de ler a sua Bíblia, de estudar a sua Bíblia, de buscar alimento para a sua alma, fortalecer as suas bases, para que você assim possa vencer essa batalha espiritual que está declarada. Está declarada e estamos vendo aí, né, o progressismo através das suas distorções doutrinárias, através das suas distorções teológicas, tá? Combatendo contra a fé. E nós precisamos defender a nossa fé. Então, voltando aí para concluir a nossa lição. Voltando aí, veja que a conclusão da lição, ela diz: de certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então, o crente tem que se vestir aí das armaduras e se manter firme em oração. A sinopse 3, a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. A conclusão da lição, ela diz assim: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior está sujeito às tribulações desta vida. Segundo aos Coríntios 4:11, apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito, segundo Coríntios
capítulo 4, 16. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis, segundo Coríntios 4,17. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Então, feita aí a conclusão da nossa lição, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui chegando no final da nossa lição, essa lição maravilhosa aí desse trimestre, e que você possa analisar a sua vida e aplicar tudo que é extraído aqui dessa lição, fortalecendo a sua vida espiritual. Pratique a comunhão, pratique a adoração, a leitura da palavra, a oração. Fortaleça o seu homem interior para que você possa vencer a batalha espiritual que está travada aí e hoje no âmbito ideológico. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós vamos ficar por aqui. Se o Senhor permitir, próxima semana nós estaremos de volta com a nossa lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Cultivando a convicção cristã será a lição da próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Que você tenha uma semana de bênção, que a sua aula desse próximo domingo seja uma aula grandemente abençoada, que Deus lhe dê graça, lhe dê sabedoria e que você, aluno, possa crescer em graça e em conhecimento de Deus. Se é a primeira vez que você está por aqui, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você já nos segue, então compartilhe aí a nossa aula, nos ajudando assim a alcançar mais vidas e que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus, que Deus ele te ajude e que possamos continuar nessa marcha aí no seu programa Por Dentro da EBD. Fique com Deus.